E se parte do fenômeno alienígena não viesse das estrelas, mas fosse fabricado aqui na Terra por agendas ocultas, pela mente humana e por nossos mitos modernos? Isto é uma pergunta cuja resposta é: isto é parte da verdade. Então, sim, isso está acontecendo, isso vem acontecendo, isso é parte da verdade. Existe uma agenda criando um contexto para que as massas crentes, aquelas que facilmente caem nas crenças, que são reducionistas, que chamam isso do povo que está lá nas estrelas e que vai vir de navezinha, tuque, 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 desce na terra, leve-me ao seu líder, que só dessa forma existe. Será que o fenômeno dos chamados extraterrestres é realmente o que parece ser? Ou será que estamos diante de algo muito mais complexo? Um misto de tecnologia oculta, sim, eu digo sim. Manipulação, sim. Psiquismo humano, sim. E mitos modernos, certamente. Então, essa é uma pergunta que atravessa décadas e que ainda hoje provoca fascínio, medo e desinformação. Então, isso já é Jacques Vallée. Então, Jacques Vallée alertava já em Revelações de 1991. Ele passou os anos 70 todo, 80, em cima disso da forma correta, né? Então, ele alertava já no seu livro Revelations que o fenômeno dos OVNIs pode funcionar como um sistema de condicionamento social bingo, tá? Então, o que nós estamos tendo, está sendo preparado agora, é um fenômeno de condicionamento social, de quebra de padrões, não vou dizer tudo que vai acontecer, porque eu venho falando isso nesses webinários todos, ok? De alteração dos padrões sociais e de geração de novas crenças que gerarão a aceitação do sistema tecnocrático que está se impondo com uma grande velocidade hoje. Então, os OVNIs podem ser um sistema de controle bárbaro, é isto que nós temos que entender, porque nós estamos dentro de um sistema de controle. Então, aquilo que se chama de consciência, se quiser dar um nome mais bonitinho, né? Ou eu chamo muito mais o termo que me agrada mais, é um sistema de inteligência artificial. Já estamos dentro de um padrão que roda um programa. Então, esse programa tem sempre o interesse de controle. Tudo que ocorre é um sistema de controle contra aquele que está dentro do sistema, que deveria se entender como alguém que deve estar aqui dentro para compreender que é um jogo, é um sistema de controle, com limites e regras, e que o seu objetivo é chegar até o final desse jogo, compreendendo o jogo e dominando o jogo, que é o que a humanidade se nega veementemente através dos jogos sensoriais do mundo da ilusão dos sentidos. Ela perde completamente o interesse de jogar esse jogo até o final e dominar, entender o que raios é isso, que raios somos nós nisso e o que temos que fazer aqui. Então, os OVNIs podem ser um sistema de controle, então é um espectro a mais dentro do sistema de controle, um processo de condicionamento que usa o absurdo e a confusão para manipular crenças humanas. Então, a pessoa fala assim, mas eram seres tão bonzinhos, mas o meu carro desligou, mas eu perdi a consciência, mas me levaram até lá na nave, e é tudo muito confuso, muito sem, dá licença, senhor, o senhor assina aqui, o senhor está de acordo que eu vou te levar? Não, são bonzinhos, me levaram lá para cima, te tiraram, quebraram no seu momento do dia a dia, é assim, isso não é bonzinho, isso é um sistema de condicionamento que gera sempre confusão e manipulação, porque essas pessoas têm alterações mentais, alteram completamente a vida delas. Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, que é quando essas fofuras começaram a acontecer, e eu não vou explicar aqui o porquê, relatos de objetos voadores não identificados começaram a se espalhar pelo mundo com intensidade, como eu falei, que eu ia e voltava,
né? Então, os disquinhos voadores tinham o formato daquilo que se chamava Raunebo, ou naves Vrios, que é da turma do Zé do Bigodinho, oficialmente isso existiu. E se parte dessas naves fosse fruto de projetos secretos, desenvolvidos em paralelo desde o final do século XIX, em conjunto Estados Unidos, banqueiros americanos e a turma anterior ao Zé do Bigodinho, que culmina na época do Zé do Bigodinho, da época de 1936 em diante, com o seu potencial todo, estava todo mundo junto, trombinha com rabinho, Estados Unidos, esses projetos são oficiais, está em um desses webinários, né, que eu desenvolvi, mostrei todas as provas disso, né, com pesquisa de plasma, energia etérica e até engenharia oculta. E se o mito extraterrestre fosse usado como cortina de fumaça para encobrir tecnologias terrestres avançadas, mantidas longe do olhar do público? Então, as pessoas ficam vendo os foguetinhos. Então, depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Operação Paperclip americana, os russos levaram uma parte, mas os americanos levaram uma parte, levaram os cientistas mais proeminentes alemães para, então, os Estados Unidos e montar aquilo que se chama NASA, graças a isso. Até hoje, você vê os mesmos foguetinhos de 1942, da bomba V2, é o mesmo modelo, subindo e descendo e explodindo, coisa que lá, naquela época, 1942, eles não explodiam, né, a não ser se carregassem bombas. Então, ainda vemos, é dado ao público, com Elon Musk, SpaceX, com Amazon e etc., nos dão foguetinhos para que vocês acreditem que ainda só temos foguetinhos no modelo de 1942. Ah, mas agora tem controle remoto, é verdade, né? Enquanto eles desenvolveram, porque já estava desenvolvido tecnologia de plasma desde aquela época, e isso nós não vimos sendo desenvolvido. Então, eles nos dão motores à explosão usando petróleo, nos dão foguetinhos queimando petróleo e explodindo 30 vezes antes de dizer que um deu certo no SpaceX. Então, isso tudo é ilusão. Isso tudo é enganação. Existe um outro nível de tecnologia que isso não está nos olhos do público de propósito, né? Então, essa hipótese nos obriga a reconsiderar: estamos vendo seres de outros mundos ou apenas o desdobramento de agendas terrestres muito bem planejadas? Então, nós estamos vendo especialmente agendas terrestres muito bem planejadas, mas há outro nível. E se a crença em extraterrestres for em parte uma cortina de fumaça? Então, o próprio Jacques Vallée, ele escreveu: ainda acho que há uma tecnologia genuína em ação, mas não estou pronto para concluir que é de origem espacial. Então, muitas testemunhas descreveram experiências que vão além do físico. Então, para as testemunhas é real. As pessoas que passaram por certas experiências, algumas delas realmente passaram por certas experiências, outras foram hipnotizadas. Então, nós temos um monte de reveladores que contam histórias que você fala: como é que pode? O cara trabalhou lá dentro, não fez um secrecy agreement, não fez? Como é que tá falando tudo isso? Né, o whistleblower, como eu falo em inglês, né? Eles ficam contando as coisas que aconteceu, mas era totalmente segredo na época. Como é que ele pode fazer isso? Bom, a grande maioria desses são ou hipnotizados ou fazem parte do sistema, então eles foram orientados a contar certas histórias. Outra parte são hipnotizados, então para eles é real, eles não estão mentindo, mas aquilo não aconteceu, foram hipnotizados. E no meio disso, certas experiências podem ter acontecido com a tecnologia que realmente existe, gerando para as pessoas, algumas que contam suas histórias, um real impacto. Então, em certos momentos, certas operações foram feitas com essas tecnologias que nós não vemos, mas que são daqui também. Aí diz lá: será que parte do fenômeno não seria gerado pela própria mente humana? Então, nós temos um potencial
psíquico, de gerar as manifestações, todo esse aspecto. Então, o J. Allen Hynek, no livro de 1972, The UFO Experience, classificou os encontros próximos e mostrou que muitos envolvem não só objetos, mas efeitos físicos e psicológicos profundos. Strieber, de um livro agora recente, 2025, The Fourth Mind, a quarta mente, sugere que testemunhas entram em contato com uma consciência que percebe passado, presente e futuro como uma só realidade. Então, isso significa que ela estaria no que se chama de quarta dimensão, como fosse uma tesseract. Isso é uma longa explicação que aqui não cabe. E Jacques Vallée descreve como o contato pode causar alucinações, mudanças de personalidade e até bloqueios inconscientes. Aí vem a pergunta de novo: será que não estamos diante de um fenômeno que brinca com a psique humana, tal como o trickster, que é o termo que eu uso, aqui no Brasil seria uma versão Saci Pererê, o trickster na Europa seria, no mundo nórdico, seria o Loki, né? O enganador, como o trickster das antigas tradições, né? Então, o neurocientista da Universidade de Stanford, Gary Nolan, que é um enrolador enorme, mas veja bem, super famoso, na cadeira lá, que é mais do que neurocientista, na Universidade de Stanford, Gary Nolan, que é parente dos Nolan, do Interestelar filme, né? Em suas pesquisas recentes sobre pilotos militares expostos aos fenômenos aéreos não identificados, que é a nova sigla que se usa hoje, que é a NASA mudou a sigla em 2021, de fenômenos aéreos não identificados, de objetos voadores não identificados, UFO, para fenômenos aéreos não identificados em 2021, e isso não é por acaso, né? Então, ele encontrou até alterações cerebrais incomuns sempre em áreas associadas à percepção e à intuição. Então, as pessoas que sofrem essas experiências têm alterações cerebrais. Só que esses dois aqui é tudo que você pode fazer, menos confiar neles, porque eles estão dando o golpe. Então, tanto o Nolan da Stanford, PhD, como o Loeb, Avi Loeb, da Harvard. A Loeb é uma das famílias donos do mundo, tá? Então, esse é o filhote cruz credo dos donos do mundo, fazendo o seu papel com os donos do mundo, e ele está sempre rindo da nossa cara, né? Então, Avi Loeb escreveu o livro que o primo desse aqui fez o filme, hein? Interestelar, a busca por vida extraterrestre baseada no tijolo celeste, que então em 2017, 2018, ele atestou dizendo o Oumuamua que era uma nave espacial e agora ficou quieto. E a Harvard por trás, o que é uma vergonha. E se o fenômeno estiver nos reprogramando silenciosamente, geração após geração? Então, existe um fenômeno, né? Existe um fenômeno, existe um potencial fenomenológico dentro desta realidade. E existe o potencial de manipulação do potencial fenomenológico dentro dessa realidade, que é através de estados alterados da consciência, estados alterados do cérebro. Então, aqui é o AP, a NASA, em 2021, fazendo uma reuniãozinha, e claro, em 31 de maio de 2023, então veja as datas, maio como mês 5, então já diz muito, 31, 13, 31 é uma assinatura do sistema dizendo, nós vamos te enganar. Então aqui está o professor Nolan de Stanford dizendo, afirmando, um professor de uma universidade oficial da Harvard, então é uma coisa de louco, isso não poderia existir há 20 anos atrás, né? Afirmando que tem 100% de certeza que alienígenas vivem entre nós. Bom, eu sempre disse para vocês que eu sou de Aldebaran, que vocês não acreditam, né? Então, John Keel já dizia em Operação Cavalo de Troia, Operation Trojan Horse, de 1970, que os UFOs são uma manifestação de um sistema de controle interdimensional mais próximo de demônios e anjos
do que de astronautas de outro planeta. O Jason Reza Giorgiani, nesse livro de 2022, Encontros Próximos, Close Encounters, disse: sugere que os OVNIs podem ser máquinas do tempo. Aqui está uma coisa que, na minha opinião, está corretíssima, e é por isso que depende do fenômeno psíquico. Então, a questão de mais próximos de demônios ou anjos é o trickster, é o Satã Eon. Tem que assistir o webinar para entender o que eu estou falando, que está ligado totalmente com o sistema de inteligência artificial. Então, a consciência dentro desse padrão, dessa realidade, que é o cosmos manifestado, tem essa inteligência, e ela está te dando os dois lados. Demônios e anjos, não na forma personificação, entenda, mas como espectro potencial de manifestação através de você. Isso faz com que a alteração da mente atue através de nós. Nosso cérebro é uma máquina do tempo, que em conjunto com essa inteligência cósmica, que não deixa de ser uma inteligência artificial, uma superinteligência artificial, que comanda a projeção dessa realidade, então ela altera espaço e tempo, mas em conjunto com você e comigo. Então, o nosso cérebro é fundamental nisso, e é por isso que toda vez que você tem um fenômeno como esse, se diz alteração de percepção de tempo e espaço e alteração da mente, do cérebro das pessoas, que se comprovam em exames que houve alteração ou até danos cerebrais naqueles que estiveram em encontros próximos, né? Então, de novo, volta aqui, porque essa frase é importante, eu tenho que dizer. Então, em Close Encounters, Encontros Próximos de 2022, que é a capa que eu pus para vocês no começo, o Jason sugere que os OVNIs podem ser máquinas do tempo, ok, agora você entendeu, ou até manifestações de civilizações ocultas, essa é uma outra realidade, né? Interdimensionais ou mesmo simulacros gerados por inteligências artificiais. Eu dou sim para cada uma delas, tá? Todas elas são potenciais possíveis, não é uma ou outra, são todas elas provavelmente atuando ao mesmo tempo. Então, Strieber nos provoca. E se os alienígenas de hoje forem apenas os duendes e fadas de ontem? É exatamente isso, né? De uma forma de representação, adaptados à linguagem tecnológica e ao mito da era moderna. É isso também. Então, são maneiras de desdobramento. Então, o Giorgiani aponta hipóteses alternativas. Os OVNIs podem ser projeções psíquicas. Sim, boa parte é. É uma interação psíquica do campo do seu cérebro com o campo dessa inteligência, intermediado pela mesma inteligência ou por sistemas tecnológicos, né? Projeções psíquicas do inconsciente coletivo ou mesmo manifestações ultraterrestres que espelham nossos medos e esperanças. Então, talvez estejamos interagindo com algo que se comporta como um trickster. O jogo do enganador, esse que eu já expliquei, que essa inteligência te dá as duas polaridades. Ela te coloca nas suas mãos o jogo. O jogo é dualidade. Então, o trickster joga com os seus desejos e as suas esperanças e manifesta essas projeções. Uma parte é a questão psíquica, é essa que eu já vou mostrar. A outra parte é o jogo maior, que significa que há um sistema físico em ação aqui na realidade, e com a implantação da inteligência artificial da realidade, então você tem dois tipos de inteligência artificial. Top-down, de cima para baixo, que é o que eu chamo de cósmica, e bottom-up, de baixo para cima, que é essa que está sendo construída agora, e a humanidade vendo Netflix e jogando futebol, vendo novela, dormindo completamente, não entendendo e não tendo interesse de entender que ela é a bola que é jogada nesse jogo, ao invés de ser o jogador, ela é a bola.
Então, esse trickster é um agente, como uma inteligência artificial, que embaralha a percepção, que brinca com a nossa consciência e que pode até estar ligada a formas de inteligência artificial que moldam a experiência da realidade. Isso aqui é um padrão dentro dessa realidade. Eu não estou falando que ele chama Loki, que ele chama trickster. Eu estou falando que é um mecanismo para o jogo. O mecanismo do jogo é igual quando a pessoa tem um baita potencial, ela se sabota o tempo todo. Então, ela tem um potencial, mas o medo dela se sabota. Ela mesma, ela é o trickster dela mesma, manifestando a sua própria oposição. Entenda que isso que é chamado de trickster, o Loki habita dentro de você. Você é, ao mesmo tempo, o Deus do Aeon e é, ao mesmo tempo, um ser completamente inconsciente que se sabota o tempo todo. E o maior nível de sabotagem humana é a negação do que nós somos, do poder que nós temos, dessa nossa divindade natural de manifestar a realidade, porque então se entrega a alguém lá fora que está sentado num trono e que se acredita que nós somos ninguém, que não tem poder nenhum, sentado aqui é um pobre coitado que nasceu do pecado e etc, etc. Então, aqueles que conhecem a verdade jogam essas mentiras para uma humanidade que engole e acha muito confortável acreditar isso, e então deixa-se levar pela manipulação, como agora tem gente conversando com o chat GPT, achando que está conversando com essa terrestre, e tem vários fazendo isso, ou achando que está conversando com o morto lá, que agora está conversando com ela via chat GPT. Então, o jogo do trickster é danado, e o desejo da humanidade de ser o seu auto-engano é muito maior, né? Então, e se o fenômeno for, em parte, um espelho da própria psique humana? Então, antigamente falávamos de fadas, duendes, espíritos que atravessam o limiar da realidade. Hoje falamos em greys, arianos e caras de lagartixa, seres de lira, arcturos azuis, que está na moda agora, o cinza saiu de moda, né? Aqueles com essa cara feia aqui saíram de moda e ficaram tingidos de azul, né? Entre alguns outros, porque está todo mundo tomando azul de metilena, então não estão entendendo o jogo, né? Não entendem o jogo, que agora ficou tudo azul, e o problema é que existe uma turma nova que vem aí, que se intitula os que têm o direito divino, pelo seu sangue azul, de ter tudo que é seu. Então a humanidade dorme, não entende qual é o jogo do azul, do cinza que saiu, ou dos pleiadianos que estão de férias, ou os de Íades, Pleiades e Aldebaran, que eram os loirinhos de olho azul, eles estão de férias, né? Agora só tem os pintados de azul, até no lindão aqui do Colin Farrell fazendo papel de extraterrestre bonzinho, claro, azul. Então, Whitley Strieber, em A Quarta Mente, de Force Mind, sugere que os visitantes talvez estejam ligados a uma consciência atemporal, o que não é mentira, que vê passado, presente e futuro como uma única realidade. Ele também aponta que nós, humanos, já teríamos possuído capacidades perdidas, como telepatia e levitação, que se apagaram após catástrofes do passado. Isso aqui também não é mentira, mas o que significa que não é esta civilização e não é esta humanidade. Existia um espectro de uma humanidade anterior que tinha habilidades maiores, como nós, como esta humanidade perdeu e caiu completamente em sua capacidade até cerebral, mental, de processamento de informação, de processamento de memória, o dano da bateria do lobo frontal, essa área da razão. Estava fazendo essa aula hoje, por sinal, que é para um webinar que vai ter semana que vem, altamente danificado de propósito, para que percamos a nossa capacidade e nos submetamos facilmente à solução de uma inteligência artificial inserida no lugar do nosso cérebro, né? Então, e se aquilo que chamamos de alienígenas for apenas o reflexo das potencialidades esquecidas da própria mente humana? Eu botei isso aqui bem grande,
porque é uma frase, uma pergunta verdadeira. Então, uma parte disso, tudo é assim, tudo é uma parte de uma verdade. Então, sim, nós perdemos potencialidades humanas. Então, aparece um outro espectro dizendo, eu sou superior, igual a IA agora, está mais inteligente do que nós, vai ficar cada vez mais inteligente, perdemos a nossa capacidade de expandir, porque estamos em uma fase de contração, queda, perda total de cognição, de processamento de memória, perda das memórias, perda de conectividade superior com essa matriz, que não é nem boa nem ruim. Simplesmente ela é o trickster, ela é o jogo duplo, né? E depende de nós qual é o jogo que vai ser feito, como depende de nós, qual vai ser o jogo com a inteligência artificial bottom up, né? De baixo para cima, que é essa da Terra, que está em construção. Alguém está fazendo alguma coisa a respeito? Alguém está dizendo alguma coisa a respeito? Não, está todo mundo só deixando o barco fluir, né? Então, a divulgação da sigla UAP, que é o Fenômeno Aéreo Não Identificado 2021, foi limitada, então, a encontros próximos de primeiro tipo. Ou seja, o fenômeno lá em cima acabou, apesar das evidências esmagadoras de encontros imediatos de segundo, terceiro e quarto tipo, que está sendo feita em tentativa de segregar esses aspectos do fenômeno. Então, eles estão usando a sigla UAP como primeiro grau apenas, porque o jogo é influência. Então, a NASA, sob o serviço daqueles que comandam a realidade, fala de fenômeno aéreo não identificado, porque é o que você vai ver durante grande nível de influência, apenas jogozinhos de luzes, porque o objetivo é, primeiro, gerar efeitos, para depois introduzir novas fases, né? Então, diz aqui, assim como a realidade dos primeiros tipos de encontros fechados foi negada ou dispensada por funcionários do governo por décadas. Então, o que é esse primeiro grau é essas luzinhas no céu que nós estamos vendo, muitas falsas, né? Porque as pessoas colaboram com a mentira. Então, as próprias pessoas são tricksters. Elas acham engraçadinho mentir para os outros, fazendo com que, então, fique mais difícil diferenciar verdades de mentira. Então, essa mudança de termo do OVNI para o OAP faz parte desse encobrimento e dessa condução, e fica muito difícil, então, trabalhar com uma hipótese extraterrestre, que é o termo ETH, de uma maneira pé no chão, a não ser com um banco de dados que dizem que vão nos dar, mas ao mesmo tempo, quando liberar, vai ter um monte de manipulação, objetivo. Você acha que vai receber a verdade a respeito disso? Claro que não. Então, no círculo de pesquisadores sérios dessa parte dos encontros imediatos, há muito que se entende que há uma variedade alternativa da teoria extraterrestre, da hipótese extraterrestre. Existem muitas hipóteses. E nem todas elas são consistentes com essa definição dos fenômenos como objetos. A maior parte, então, é uma interação com algo que não é exatamente objeto, né? E aí vai alguns aspectos sobre essa questão de interpretação comum, em que a maioria diz que viu algo que tinha um piloto alienígena pilotando alguma coisa. Então, existe dentro desse espectro todo, eu coloquei bem em destaque para que você preste atenção, e isso é muito importante, para abrir um pouco mais o racional na cabeça, vários níveis que tem que estar claro. O primeiro é, OVNIs podem ser produzidos por uma sociedade terrestre oculta, uma civilização separatista que divergiu de outras. Com certeza, essa é uma hipótese viável, e a questão da civilização separatista não dá para discutir ao vivo, nem no meu canal, nem no canal do Flávio, nem em lugar nenhum. Tem que ser um sistema fechado, devido, e com pessoas certas, devido às cabeças que explodem e geram reações completamente dentro dos mitos e crenças, e é um problema lidar com a irracionalidade humana, então não se pode falar sobre isso. 2, eles são interdimensionais, originários de versões paralelas da Terra. O termo versões paralelas à Terra é uma forma de explicar
os espectros alternativos da própria consciência ou matriz de realidade dessa inteligência artificial que é o sistema virtual onde nós estamos. Terceira é intimamente relacionada a essa ideia e possivelmente inextricável dela, ou seja, participando dessa questão interdimensional, está a hipótese de que OVNIs são máquinas do tempo. Isso, com certeza, uma tecnologia de OVNIs, como eu explico no curso A Origem, né? A partir do plasma. Então, a tecnologia de OVNIs, o plasma manifestado da forma certa, num tipo de sistema correto, que eu explico lá, são máquinas do tempo. Ele não sai de lugar nenhum para ir a lugar nenhum. Então, quando você vê lá no céuzinho, lá, aquele tuque, 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 isso não é um OVNI. Um OVNI realmente, com tecnologia de plasma, ele faz pop in, pop out, tá? Então, ele aparece e desaparece, porque são máquinas de tempo onde, então, através do plasma, ele atua por frequência, por, como se chama disso, de uma orientação de espaço-tempo em função da alteração da matriz espacial, né? Então, esses seus ocupantes são viajantes do tempo, potencialmente do futuro humano. Então, o quarto aspecto é o fenômeno do encontro próximo representa um envolvimento com sobreviventes de alguma civilização humana muito antiga. Essa é uma grande possibilidade, que por qualquer motivo se tornou subterrânea ou submarina e decidiu operar em sigilo. Isso é conhecido como a hipótese criptoterrestre, e não é à toa tudo o que está acontecendo no sul da América do Sul, e com relação à Antártica, continente antártico, a Antártida. Isso é uma longa explicação também que não dá para fazer em sistema aberto por causa das irracionalidades que ocorrem. O quarto é o fenômeno do encontro próximo representa o envolvimento com sobreviventes de alguma civilização humana muito antiga, que por qualquer motivo se tornou subterrânea ou submarina e decidiu operar em sigilo, né? Então, falei, pode ser criptoterrestre aqui, isso já falei. E o quinto, perdão, OVNIs são objetos físicos, eles são projeções psíquicas do inconsciente coletivo. Isso aí é a teoria do próprio Jung, que não está errado. Essa é a parte em que o Steve Greer senta lá com as pessoas e usa lá a meditação à noite, e o OVNI, ou seja, o fenômeno aéreo não identificado, surge na forma de uma bola de plasma. Então, isso é manifestável. Então, OVNIs não são objetos físicos, em alguns aspectos não. Sim, são projeções psíquicas do inconsciente coletivo, é por isso que o Steve Greer usa esse jogo, né, porque ele trabalha para a Fundação Rockefeller, e os seres encontrados em associação com eles são semelhantes a fantasmas ou egrégoras. Isso às vezes é designado como hipótese ultraterrestre. E o sexto, estamos em uma simulação de computador e o que estamos tendo encontros próximos são os avatares dos programadores que entram no jogo deste mundo artificial com veículos que parecem desafiar a física porque não estão vinculados a regras de mecanismo de física codificado no programa. Então, eles operam como hacks em um videogame, ou seja, uma realidade aumentada, e o mesmo pode ser dito para habilidades aparentemente sobrenaturais desses alienígenas putativos. Todas essas afirmações devem ser consideradas como potenciais e, de um jeito ou outro, elas podem ser confirmadas, né? Então, aqui está o enganador, filhote cruz credo dos donos do mundo, os banqueiros super, ultra poderosos, que financiaram todos os projetos, não só eles, mas eles foram um dos mais importantes entre os Estados Unidos e a Prússia. Então, antes da Alemanha surgir como unificação, e a Prússia nos projetos que já desenvolviam a tecnologia de naves diferenciadas e que evoluiu para aquilo que se chamou da turma do Zé do Bigodinho,
da Segunda Guerra Mundial e desenvolveram todas as tecnologias. Então, os Loeb foram um dos grandes financiadores desse projeto. Você tem que entender porque ele está aqui, ele está aí porque é de família a coisa, né? Então, a Loeb procura vida inteligente no espaço porque é difícil encontrar na Terra. De certa forma, eu concordo com ele que é difícil encontrar vida inteligente na Terra, mas a sátira dele, ele tem essa cara de que está tirando sarro de você. Ele mesmo parece o próprio Trickster, né? O sorriso de Loki. Então, ele foi aquela pessoinha que quis convencer todo mundo com a história da Universidade de Harvard, que o tijolo celeste era uma nave espacial, e agora a Harvard publica artigos, que é uma vergonha isso, sobre o objeto 31, 3I Atlas, sobre a tecnologia extraterrestre, e aqui está ele, Loeb, e esse Hibberd, querendo dizer que então, que a NASA, que a Harvard está de acordo que mais um pedregulho celeste que vem tuque, é uma nave espacial. Então, todos esses aspectos, pode trocar de tela já, Flávio? Né? Todos esses aspectos estão em ação para influenciar a mente humana, né?